Ela estava com a bandeja na mão quando o dono do restaurante pegou o microfone e apontou para ela na frente de todo o salão lotado. "Se você cantar bem, eu dobro seu salário!" gritou ele entre gargalhadas, esperando vê-la fugir vermelha de vergonha. Os clientes riram junto. Mas o que aquela garçonete fez em seguida calou cada boca daquele salão. E o que veio depois, o dono jamais imaginou que aconteceria com ele. O salão do Estrela do Vale tinha aquele cheiro específico das noites de movimento intenso. Uma mistura de vinho bom, molho de ervas e o leve suor de quem trabalha duro enquanto outros celebram. As luzes amareladas do teto jogavam uma luz quente sobre as toalhas brancas das mesas, sobre os copos de cristal que tilintavam suavemente cada vez que alguém passava, sobre as flores frescas que o gerente trocava toda manhã sem falta. Era um restaurante bonito. Caro o suficiente para que as pessoas que ali jantavam raramente precisassem pensar no preço antes de pedir. Marlene Souza Ribeiro carregava a bandeja com os 4 pratos como se houvesse feito aquilo a vida toda, com a precisão de quem aprende que não pode errar, que não há margem para tropeço, que cada prato entregue a tempo é a diferença entre manter o emprego e perder o chão embaixo dos pés. Seus 61 anos estavam marcados não no rosto, que conservava uma beleza austera e digna, mas nas mãos. Dedos finos e compridos que uma vez tocaram piano, que seguraram microfones em 12 países, que agora equilibravam bandejas pesadas por turnos de 8 horas sem queixas. O uniforme preto era impecável, como ela o deixava toda manhã com ferro e capricho, apesar das mangas levemente gastas na dobra do cotovelo. Os sapatos eram outra história. Por dentro, 2 pedaços de papelão cortados com precisão cirúrgica preenchiam os buracos nas solas. Um segredo que ela mantinha com a dignidade de quem não pede pena, só pede a chance de trabalhar. Ela havia chegado ao Estrela do Vale há 3 semanas. A entrevista com Gustavo Linhares Monteiro havia durado exatamente 11 minutos, tempo suficiente para que ele a olhasse da cabeça aos pés 2 vezes, cochichasse algo para o assistente que sempre o acompanhava, um jovem magro chamado Renato, que ria de tudo que o chefe achava engraçado mesmo quando não era, e então dissesse com o que é sorriso meio careta: "Vou te contratar, vovó. Cliente adora a velhinha simpática. Dá um charme diferente no lugar." Marlene havia sorrido, havia agradecido, e havia pensado enquanto descia a escada do restaurante de volta para a rua com calor de 40 graus. Não importa o que ele pensa, o que importa é a conta do tratamento de Ana Clara, que vence na próxima terça. Isso era o que importava. Sempre havia sido o que importava. Para entender Marlene Souza Ribeiro, era preciso entender o medalhão. Era dourado, oval, do tamanho de um polegar, suspenso por uma corrente fina que havia desbotado com os anos, mas que ela jamais trocara. Ela o usava sobre o peito por dentro do uniforme e tinha o hábito de tocá-lo quando estava nervosa, os dedos encontrando o metal morno como quem encontra um velho amigo no meio de uma multidão desconhecida. As colegas de trabalho já haviam perguntado uma vez sobre o medalhão. Marlene dissera apenas que era de família, e o assunto havia sido encerrado ali, porque havia uma certa gravidade na maneira como ela dizia certas coisas que tornava difícil continuar questionando. O que ninguém sabia, o que ninguém nem de longe suspeitava, era o que havia dentro daquele medalhão. Uma foto dobrada ao meio, tão usada que as dobras eram quase translúcidas. Tirada em novembro de 1989, numa das arquibancadas do Maracanã, antes do show começar. A câmera havia sido posicionada no palco, apontada para a plateia, e o que ela capturou era um mar de 90.000 pessoas. Um horizonte humano que se estendia até onde o olho podia alcançar. Uma nação inteira cantando de pé. E no centro do palco, de costas para a câmera, uma silhueta de vestido vermelho com os braços abertos como se quisesse abraçar todo aquele oceano de gente. Marlene Souza Ribeiro,
32 anos, no auge da carreira que havia construído com a própria voz e a própria determinação ao longo de 15 anos de noites em bares escuros, gravações precárias, contratos ruins e estradas percorridas em ônibus de linha antes de virar primeiro um nome conhecido, depois uma lenda. A foto era de 1989. O desaparecimento havia começado em 1997. Entre esses dois pontos, havia uma história que a maioria das pessoas não conhecia e que Marlene raramente contava, não por vergonha, mas porque algumas histórias são grandes demais para caber em conversas de corredor. Gustavo Linhares Monteiro havia herdado o Estrela do Vale quando seu pai, Benedito Monteiro, morreu de infarto em 2019, deixando um restaurante próspero, uma equipe leal e uma reputação de 30 anos construída com esmero. Gustavo herdou o endereço, o nome, o CNPJ e a conta bancária. O esmero ficou enterrado junto com o pai. Tinha 38 anos, cabelo gelado que brilhava sob qualquer luz, e usava um relógio de ouro que custava mais do que Marlene ganharia em 2 anos de trabalho. Gostava de se sentar à mesa principal, a que ficava bem no centro do salão, visível de todos os ângulos, e fazer ligações de negócios com a voz propositalmente mais alta do que o necessário, porque o prazer de ser visto fazendo negócios era quase tão bom quanto fazer os negócios de fato. Tratava os garçons como mobília animada, o gerente como assistente pessoal e os clientes como plateias de um espetáculo cujo único protagonista era ele mesmo. Com Marlene, havia encontrado material inesgotável para o tipo de humor que só é engraçado para quem tem poder suficiente para não precisar temer as consequências. Na segunda semana de trabalho dela, havia apontado para ela enquanto ela servia uma mesa e anunciado em voz alta o suficiente para os clientes mais próximos ouvirem: "Gente, prestem atenção, é a mais lenta do Ocidente, mas pelo menos não derruba nada." Havia gargalhado sozinho. Renato havia gargalhado junto, conforme o protocolo. Marlene havia continuado servindo sem mudar a expressão, o que havia irritado Gustavo de uma forma que ele não conseguia bem nomear. Havia algo naquela mulher que resistia ao constrangimento de um modo que ele não encontrava em outros funcionários. Uma compostura. Uma quietude que não era resignação, mas era, estranhamente, mais perturbadora do que qualquer reação de defesa poderia ser. Como se ela soubesse algo que ele não sabia. Como se ela fosse de um mundo que ele nunca havia visitado. Dora Santos conhecia bem essa compostura. Dora tinha 55 anos, cabelos grisalhos presos em coque baixo e havia trabalhado no Estrela do Vale por 12 anos, sob Benedito Monteiro, que a chamava de a alma do lugar, e sob Gustavo, que a tratava como parte da decoração que não podia ser trocada porque o sindicato complicaria demais. Havia visto gerentes virem e irem, cardápios mudarem, preços subirem, o ambiente outrora familiar se tornando progressivamente mais ostensivo. Mas havia ficado, porque o restaurante era o único emprego em que havia se sentido, por um longo período, genuinamente valorizada, e porque a aposentadoria ainda estava longe demais para se dar ao luxo de recomeçar. Quando Marlene chegou, Dora havia sentido algo que não sabia bem nomear. Um reconhecimento, talvez. 2 mulheres de uma certa geração, de uma certa têmpera, que haviam aprendido a se manter de pé não porque o mundo as ajudasse, mas porque o alternativo era cair não estava nos planos. "Não liga para ele", havia dito Dora na primeira semana, no corredor estreito que separava a cozinha do salão, enquanto Marlene reorganizava a bandeja com aquela precisão silenciosa. "Ele é assim com todo mundo, vai passando." Marlene havia olhado para ela com aqueles olhos escuros e calmos que eram difíceis de decifrar. "Obrigada", havia respondido. "Mas tudo bem, já vi coisa pior." E havia algo na maneira como ela disse aquilo, sem drama, sem ressentimento, com uma espécie de fato consumado,
que fez Dora pensar que ela estava dizendo a mais pura verdade. Era 18h40 quando o músico mandou mensagem cancelando. Gustavo leu o texto 2 vezes. Fez o gesto de arremessar o celular, mas não arremessou. O aparelho era importado e caro. E então chamou Renato com um estalo de dedos que Dora, do outro lado do salão, fingiu não ouvir. O Lucas cancelou. Diz que está com febre. Fez um gesto de aspas no ar com os dedos. Febre, numa sexta-feira. Que coincidência incrível! Renato assentiu com a seriedade de quem sabe que concordar é a única resposta segura. E agora o salão vai estar cheio e não tem música. Gustavo continuou, olhando ao redor com a expressão de quem está calculando quanto isso custará à sua reputação. O Estrela do Vale era conhecido, entre outras coisas, pelas apresentações musicais das sextas. Um trio de MPB que tocava ao fundo, discreto e competente, criando aquela atmosfera que os clientes corporativos apreciavam. Sem música, o ambiente ficaria diferente. Não necessariamente ruim, mas diferente. E Gustavo Monteiro era o tipo de homem para quem diferente significava invariavelmente pior. Foi quando ele viu Marlene atravessando o salão com a bandeja, os 4 pratos equilibrados com aquela destreza que ele nunca havia reconhecido em voz alta, porque reconhecer qualquer coisa em Marlene era, de alguma forma que ele não explicaria, algo que resistia a fazer. E ele se lembrou, vaga, imprecisamente como lembrança de conversa de bar, que alguém havia dito alguma coisa sobre ela ter cantado em algum lugar. Dora. Talvez Renato. Havia sido um comentário casual, jogado no ar sem intenção, que havia ficado flutuando em algum canto da memória de Gustavo. O que veio a seguir não foi planejado com malícia elaborada. Foi algo pior. Foi impulso. A crueldade que não precisa de premeditação, que surge naturalmente de um caráter que nunca foi questionado o suficiente para se disciplinar. Gustavo caminhou até o suporte do microfone. Pegou o equipamento. Esperou. O salão havia lotado em ritmo constante desde as 18 horas. Eram quase 80 pessoas a essa altura, distribuídas entre as mesas redondas, o balcão de vinhos ao fundo e as 4 mesas maiores reservadas para grupos corporativos. Uma sexta-feira típica do Estrela do Vale. Homens de terno, mulheres em vestidos de reunião, transformados em vestidos de jantar com a troca de sapatos. Casais jovens que estavam ali para comemorar algo. Aniversário, promoção, o simples fato de terem chegado à sexta-feira sem desabar. Entre todos eles, numa mesa perto da janela, Felipe Augusto Carvalho, 29 anos, jornalista cultural do Diário Central de Goiânia, jantava com a namorada, Camila, uma mulher de cabelos cacheados que ria fácil e que havia escolhido o Estrela do Vale porque o editor-chefe de Felipe havia pago a ele um bônus que ele não havia esperado e que ambos decidiram gastar antes que a razão prevalecesse. Felipe havia pedido o vinho mais caro que o orçamento comportava e estava explicando para Camila a diferença entre safras de uma forma que revelava que ele havia lido isso naquela tarde e estava improvisando com entusiasmo. Foi quando Gustavo ligou o microfone. O som do clique que precede o acoplamento eletrônico, aquele ruído baixo e expectante, fez algumas cabeças virarem instintivamente. Gustavo sorriu para o salão com a familiaridade de quem está em casa, de quem é sempre o centro, de quem nunca considerou que pudesse não ser. "Boa noite, pessoal", disse ele, a voz projetada com a prática de quem gosta de ser ouvido. "Infelizmente, nosso músico não pôde vir esta noite." Pausa dramática, sorriso. "Mas não se preocupem, porque eu fiz uma descoberta interessante sobre nossa equipe." Marlene havia chegado a aproximadamente 4 metros de onde ele estava quando ele apontou para ela. O dedo de Gustavo era longo, o anel no indicador brilhava sob as luzes do teto, e o gesto tinha aquela qualidade teatral de quem nunca aprendeu que apontar para pessoas é rude, porque nunca houve quem pudesse lhe ensinar. "Ei, Marlene!" Ela parou, a bandeja ainda nas mãos.
os 4 pratos perfeitamente equilibrados. Dora, que havia saído da cozinha naquele exato momento com uma garrafa de água mineral, ficou petrificada no limiar entre os dois ambientes. Viu o que estava acontecendo e sentiu o estômago afundar. "Ouvi dizer que você cantava antigamente." Gustavo falou com um entusiasmo artificial de apresentador de programa de auditório de segunda categoria. "Então vamos fazer o seguinte. Se você cantar bem hoje à noite, eu dobro seu salário." A gargalhada que se seguiu não foi dele, foi do grupo de 4 homens à mesa mais próxima, que já haviam bebido o equivalente a 2 garrafas de vinho e estavam no estágio em que quase tudo tem graça. Mas o som era suficiente para criar a ilusão de aprovação. Gustavo se alimentou dela. "E se cantar mal?" Pausa, olhar para o lado, como se estivesse improvisando o que claramente havia pensado antes. "Você paga minha conta do mês." As risadas aumentaram. Não 80 pessoas, mas mesas mais próximas, as que haviam bebido mais, as que estavam no estado em que a fronteira entre humor e crueldade fica conveniente e temporariamente borrada. Felipe Carvalho não riu. Sentiu Camila ao seu lado, apertar levemente o braço dele. Um gesto involuntário, instintivo, o tipo que fazemos quando reconhecemos que algo está errado antes mesmo de conseguir articular por quê. Dora Santos fechou os olhos por um segundo. Murmurou algo que o colega ao lado não conseguiu ouvir claramente, mas que soou como "isso está errado demais." E Marlene ficou parada, a bandeja nas mãos, os 4 pratos, o salão cheio, 80 pares de olhos. Alguém poderia ter esperado que ela ficasse vermelha, que gaguejasse um pedido de desculpas, que saísse apressada para a cozinha com a cabeça baixa enquanto as risadas continuavam. Era o que Gustavo esperava. Era, de fato, o inteiro do pequeno drama que havia montado. A exposição ridícula, a fuga envergonhada, a piada da semana para contar ao sócio no golfe. Marlene Souza Ribeiro havia sobrevivido a coisas que Gustavo Monteiro não seria capaz de imaginar, nem seus pesadelos mais elaborados. Ela pousou a bandeja, com cuidado, com precisão absoluta. Na mesa mais próxima, pedindo licença com um leve gesto de cabeça ao casal, sentado ali, que ficou demasiado surpreso para reagir. Os 4 pratos não tremeram. Sua mão direita foi instintivamente ao peito. Os dedos encontraram o medalhão por fora do uniforme. O toque durou menos de um segundo, mas era como se ela houvesse tocado em algo que lhe devolvia equilíbrio. Então ela caminhou em direção a Gustavo. Não com a cabeça baixa, não com pressa. Caminhou com a postura de quem tem todo o tempo do mundo e sabe exatamente o que está fazendo. A cabeça erguida, o olhar direto, aquela dignidade inabalável que havia desconcertado Gustavo desde o primeiro dia e que agora, vista de perto, em movimento, tinha uma qualidade que era difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Ela estendeu a mão para o microfone. Um simples gesto. Aceno discreto. "Me dá." Gustavo, atordoado por um segundo por não ter previsto este movimento exato, entregou o microfone entre risadas que já tinham perdido um pouco da certeza original. Marlene ficou de frente para o salão. O silêncio que se formou não foi imediato. Foi progressivo, como uma onda que começa pequena e vai crescendo até engolir tudo. As conversas foram se apagando mesa por mesa. Os copos foram pousados. Os garfos pararam no ar. E então ela cantou. Não havia como preparar-se para aquilo. Era o tipo de voz que acontece uma vez em uma geração. Não porque seja apenas bonita, embora fosse isso também, mas porque carregava dentro de si algo que vai além da técnica, além do treinamento, além até do talento natural. Era a voz de uma mulher que havia sentido coisas suficientemente profundas para que cada nota vibrasse com o peso delas. Uma voz que sabia o que era perder, que sabia o que era amar de um jeito que dói, que havia estado nos maiores palcos do mundo e nos quartos de hospital às 3 da manhã,
e que havia sobrevivido a ambos. Os primeiros compassos de Chuva e Gratidão, a canção que havia ficado 16 semanas consecutivas no topo das rádios brasileiras e que havia sido trilha de 2 filmes, de uma novela das 8, que adultos de 40 anos ainda sabiam de cor porque seus pais a tocavam. Saíram do microfone e preencheram o salão inteiro com aquela naturalidade absoluta de quem não está se esforçando, mas simplesmente sendo. Um garfo caiu no chão de mármore. O som metálico ecoou com uma clareza desconcertante, porque o salão havia ficado em silêncio total. Não o silêncio educado de quem não quer interromper, mas o silêncio involuntário de quem foi paralisado por algo que não esperava e não consegue fazer outra coisa senão ouvir. Numa mesa ao centro, um homem de uns 55 anos, executivo de terno cinza, o tipo que não demonstra emoção em público porque nunca aprendeu que isso era permitido, abaixou devagar o copo de vinho e ficou olhando para Marlene com uma expressão que não era bem reconhecimento, era algo anterior ao reconhecimento. Algo que acontece antes que a memória consciente alcance o que o corpo já sabe. Perto da janela, Cristina Fontana, 34 anos, havia trazido a filha Isabela, 8 anos, para jantar. Uma tradição das sextas-feiras que haviam começado quando Isabela passou a frequentar a escola próxima e que era sagrada nos 2 sentidos. Pelo prazer do ritual e pela raridade de uma mãe que trabalhava demais conseguir aquelas horas inteiras de atenção só para a filha. Isabela havia parado de mexer na sobremesa. Olhava para Marlene com aquela atenção total que só crianças conseguem dar, sem os filtros que os adultos desenvolvem para não parecerem muito impressionados. Puxou devagar a manga da mãe, sussurrou, mas num volume que, naquele silêncio, chegou a pelo menos 3 mesas ao redor. Mamãe, essa senhora tem a mesma voz da cantora do disco da vovó. Cristina não respondeu imediatamente. Estava com a boca levemente aberta porque ela havia crescido ouvindo Chuva e Gratidão no carro da mãe. Havia dançado pela primeira vez na vida com essa música numa festa junina aos 6 anos. Havia cantado esse refrão em viagens de estrada enquanto o Brasil inteiro passava pela janela do corcel bege do seu pai. Ela reconhecia. E não era só ela. A mulher de cabelos brancos na mesa do canto havia fechado os olhos. O casal de meia-idade, perto do balcão, havia se olhado. Um desses olhares que passam em silêncio a informação completa de você está sentindo o que eu estou sentindo, e recebem a resposta sem precisar de palavras. Um dos homens que havia rido mais alto com a piada de Gustavo estava agora absolutamente imóvel. O copo na mão, o sorriso desaparecido, substituído por uma expressão que se parecia estranhamente com vergonha. Felipe Carvalho, perto da janela, havia tirado o celular do bolso quase sem perceber. A câmera estava gravando. Não era uma decisão jornalística consciente. Era o instinto de quem reconhece que está diante de algo que não deveria ser perdido. Marlene cantou. A voz subia nas passagens mais dramáticas, com aquele tipo de controle que não é contenção, mas é, paradoxalmente, liberdade. A liberdade de quem já não tem nada a provar, que já ultrapassou a necessidade de impressionar e chegou ao outro lado, onde a música acontece não para o público, mas através dele. Descia nos versos mais suaves, com uma intimidade que fazia cada ouvinte sentir que aquela canção estava sendo cantada especificamente para ele ou ela, para aquela dor particular, aquela saudade específica, aquela memória que ficou guardada em algum lugar do peito sem endereço certo. Gustavo Linhares Monteiro ficou parado ao lado do suporte vazio do microfone. O sorriso havia sumido. Tentou encontrar uma expressão que fosse adequada para o momento, algo que dissesse eu sabia que ela era boa. Era esse o ponto do exercício. Mas não havia, porque o exercício havia sido outro, e todos ali sabiam disso, e fingir o contrário exigiria mais desfaçatez do que até ele possuía. Renato, ao seu lado, olhava para o chão. Quando Marlene terminou, a última nota ficou suspensa no ar por um momento.
Aquele instante de suspensão que acontece depois das grandes performances, quando o som foi embora, mas o silêncio ainda não sabe que pode voltar. 4 segundos. Depois disso, o salão inteiro explodiu. Não um aplauso educado. Não o bater de palmas cortês que as pessoas fazem em restaurantes quando alguém faz aniversário. Foi o tipo de aplauso que parte do centro do peito. Espontâneo, involuntário, como a respiração que se libera depois de segurada por tempo demais. As taças de cristal nas mesas mais próximas vibraram levemente com a intensidade do som. A mulher de cabelos brancos estava chorando silenciosamente e nem havia percebido. O executivo de terno cinza estava de pé, batendo palmas com uma intensidade que suas reuniões de conselho certamente nunca haviam visto. Gustavo forçou um. Era a coisa mais difícil que havia feito em anos. Foi então que Felipe Carvalho levantou da cadeira. Não foi um gesto premeditado, foi o resultado direto do que havia acontecido no seu peito nos últimos 3 minutos. Uma mistura de reconhecimento, de indignação retroativa pelo que havia presenciado antes da música começar, e de uma urgência jornalística que anos de profissão haviam afiado até o ponto em que ele não conseguia mais ignorá-la quando se apresentava. "Com licença", disse ele, a voz projetada para alcançar o salão inteiro, mas sem forçar. As cabeças viraram. "Eu preciso perguntar uma coisa." Olhou diretamente para Marlene, que ainda estava de pé no centro do salão com o microfone na mão, com aquela postura ereta e aquele olhar tranquilo que haviam desconcertado Gustavo desde o início. "Você é Marlene Ribeiro?" "A Marlene Ribeiro." O silêncio que se formou foi diferente do anterior, mais pesado, mais carregado. Marlene olhou para Felipe por um momento. Havia algo nos olhos dela naquele instante. Não surpresa exatamente, mas algo parecido com o alívio de quem carregou um peso sozinho por tempo demais e finalmente encontrou alguém disposto a ajudar a sustentar. Um cansaço gentil, uma rendição digna, ela confirmou com um sorriso tranquilo e um leve movimento de cabeça. E Felipe Augusto Carvalho, que havia coberto festivais de música, entrevistado artistas internacionais e assistido a lançamentos de álbuns que viraram marcos culturais, se virou para o salão inteiro e disse, com a voz ligeiramente embargada, porque havia momentos em que o jornalismo e o ser humano ficavam impossíveis de separar, o que precisava ser dito. Marlene Ribeiro foi a maior cantora de MPB do Brasil entre 1985 e 1997. 3 prêmios Sharp, turnês em 12 países. Um show no Maracanã para 90.000 pessoas em 1989. Fez uma pausa. Ela desapareceu completamente da mídia em 1997. As revistas especularam por anos. Alguns achavam que havia ido para o exterior. Outros que havia parado por problemas de saúde. Outra pausa, mais longa. O que aconteceu foi que sua filha foi diagnosticada com leucemia. E Marlene Ribeiro vendeu tudo, contratos, casa, carro, direitos de imagem, tudo, para pagar o tratamento. O silêncio durou. Ninguém soube mais dela. Outra pausa. Até esta noite. O que aconteceu nos segundos seguintes foi simultâneo e impossível de separar em partes. O homem de terno cinza sentou devagar, como se as pernas tivessem decidido parar antes que o restante do corpo concordasse. Cristina Fontana cobriu a boca com a mão, os olhos marejados, olhando para a filha que não entendia completamente, mas sabia que algo grande havia acontecido. A mulher de cabelos brancos havia parado de tentar conter as lágrimas e simplesmente deixou que escorressem, com a dignidade de quem entende que algumas coisas merecem ser sentidas sem controle. Um dos homens que havia rido da piada de Gustavo minutos antes havia virado o rosto para o lado. E Dora Santos, ainda parada no limiar entre a cozinha e o salão, com a garrafa de água mineral na mão que havia esquecido de entregar, sentiu algo que não sabia nomear, mas que reconhecia. Era o momento em que o mundo, por um instante breve e precioso, se corrige a si mesmo.
O celular de Felipe havia gravado tudo desde o momento em que Marlene pediu o microfone. Ele não havia planejado postar o vídeo naquela mesma noite. A intenção original era dormir, rever o material pela manhã com olhos descansados, pensar no ângulo certo, no contexto necessário, nas implicações, fazer, enfim, o jornalismo que havia aprendido a fazer. Às 11 da noite, deitado na cama enquanto Camila dormia ao lado, ele abriu o vídeo pela quinta vez e sentiu, com uma clareza que não admitia adiamento, que aquilo não poderia esperar até amanhã. Havia algumas questões técnicas de corte, uma legenda simples, a decisão sobre qual plataforma primeiro. 25 minutos depois, o vídeo estava nas redes. Dora Santos havia postado o próprio vídeo 15 minutos antes, filmado do ângulo do corredor da cozinha, mais tremido, mas igualmente completo, com um texto curto que não tentava ser eloquente e exatamente por isso era: isso aconteceu aqui hoje à noite, essa mulher, esse momento. O mundo precisa saber. Às 2 da manhã, o vídeo de Felipe tinha 120 mil visualizações. Às 4, havia ultrapassado 500 mil. Às 6 da manhã, quando Gustavo Linhares Monteiro acordou com o celular vibrando de forma incessante, os 2 vídeos somados haviam chegado a 2 milhões de visualizações. E os trending topics nacionais incluíam, em sequência, Marlene Ribeiro, Estrela do Vale, lenda da MPB e, este último com um peso que ele precisou ler 2 vezes para processar, humilhação racista em restaurante de Goiânia. Gustavo ficou sentado na borda da cama por um longo momento. A sensação no peito era nova. Não desconforto, não constrangimento, mas algo mais fundo e mais frio, que levou um tempo para identificar como o primeiro contato real com as consequências de ser quem ele havia escolhido ser. O dia seguinte foi uma sequência de crises sobrepostas. A assessora de imprensa que Gustavo havia contratado há 2 anos, principalmente para gerenciar sua presença nas redes sociais com posts sobre os eventos corporativos do restaurante, ligou às 7 da manhã com uma voz que revelava que ela também não havia dormido. Precisamos de uma nota, alguma coisa que contextualize, que explique que foi uma brincadeira de homenagem. Foi uma brincadeira de homenagem, disse Gustavo, mais para si mesmo do que para ela, testando como as palavras são em voz alta. Soavam exatamente como o que eram. Uma mentira pequena tentando se passar por versão razoável dos fatos num mundo em que existia vídeo. A nota foi publicada às 9 da manhã. Às 10, havia 3.000 comentários, dos quais a esmagadora maioria demonstrava claramente que ninguém havia encontrado a narrativa da homenagem convincente. Uma jornalista de São Paulo havia publicado um texto de análise mostrando, frame por frame, a expressão de Gustavo quando Marlene pediu o microfone. A expressão de quem está absolutamente certo de que vai assistir a algo ridículo, escreveu a jornalista, e a expressão progressivamente mais difícil de decodificar que se seguiu à performance. Às 11 da manhã, o Estrela do Vale havia perdido a reserva de um almoço corporativo para 22 pessoas. O gerente de eventos de uma empresa de tecnologia havia enviado um e-mail educado, mas inequívoco, dizendo que, dadas as circunstâncias recentes e os valores da empresa, haviam decidido redirecionar o evento para outro estabelecimento. Às 2 da tarde, uma segunda reserva foi cancelada. Às 4, a terceira. Renato havia entrado no escritório de Gustavo às 15 horas, com uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Os cancelamentos estão chegando online também. As avaliações no Google... Eu vi as avaliações no Google, disse Gustavo. Havia visto. Eram muitas, eram detalhadas. E eram, em sua maioria, de pessoas que claramente nunca haviam pisado no Estrela do Vale, mas que sentiam que era importante registrar sua posição sobre o assunto. Lá fora, na calçada em frente ao restaurante, um grupo de umas 15 pessoas havia se formado ao longo da tarde. Não com cartazes, não com gritos,
mas com a simples e desoladoramente eficaz presença de pessoas que ficam paradas na frente de um estabelecimento onde normalmente entrariam sem entrar. O movimento do jantar daquela sexta-feira, que havia sido o dobro do habitual na noite anterior, por razões que Gustavo agora desejava profundamente não existirem, estava em 80% abaixo do esperado. Enquanto isso tudo acontecia, Marlene Souza Ribeiro estava sentada na cozinha da sua casa, um apartamento de 2 quartos no setor norte de Goiânia, modesto, mas limpo, com aquele capricho sistemático que ela aplicava a tudo, com uma xícara de café esfriando ao lado e o celular na mão, recebendo mensagens de números que não reconhecia em velocidade que tornava impossível acompanhar. Ana Clara havia chegado às 8 da manhã, como sempre quando não tinha aula. 24 anos, cabelos compridos iguais aos da mãe quando jovem, os olhos da cor do café que a mãe estava bebendo, saúde completa e irrevogável desde havia 4 anos, mas que ainda às vezes em momentos distantes fazia Marlene fechar os olhos e sentir o peso inteiro do que havia passado para chegar até aqui. Mãe, disse Ana Clara, sentando à mesa com o próprio celular na mão, a tela virada para cima, o vídeo já aberto e pausado no frame em que Marlene caminhava em direção a Gustavo para pedir o microfone. Você viu o que está acontecendo? Estou tentando processar, disse Marlene, com uma calma que não era performática. Era genuína, o resultado de uma vida inteira aprendendo que a temperatura emocional com que se reage às coisas importa tanto quanto as coisas em. Tem gravadora ligando. Tem produtora, tem jornalista. Ana Clara passou o polegar pela tela. Tem um cara que diz ser do streaming de música maior do Brasil querendo conversar. Eu sei. E você está tomando café. Também sei. Marlene finalmente sorriu. Tem coisas que precisam ser sentadas antes de serem decididas, minha filha. Me dá um minuto. Ana Clara ficou olhando para a mãe por um momento. Essa mulher que havia vendido tudo, absolutamente tudo, sem hesitar, sem guardar nada para si, que havia encolhido o próprio universo até o tamanho necessário para que uma menina pequena e doente pudesse sobreviver nele. E que havia feito isso com uma tal ausência de dramatismo que Ana Clara só havia entendido a dimensão completa do sacrifício muito tempo depois, quando já era adulta o suficiente para calcular o que havia custado. Você sabia que ia cantar, disse Ana Clara. Não era pergunta. Marlene pegou a xícara de café. Quando ela pediu o microfone. Quando você pediu o microfone. Quando eu pedi o microfone. Pausa. Não sabia se a voz ainda estava lá do jeito que precisava estar. Faz muito tempo. E estava. Outra pausa. Estava lá o tempo inteiro. Só estava esperando. Era impossível entender o presente de Marlene sem entender o que havia antes. A história começava em Uberlândia, em 1963, numa família de músicos que não eram profissionais, mas poderiam ser. O pai tocava violão nos fins de semana. A mãe cantava na igreja com uma qualidade que fazia a congregação ficar em silêncio até quando deveria estar cantando junto. Marlene havia crescido num ambiente onde a música não era entretenimento, mas idioma. A maneira como aquela família se comunicava quando as palavras normais não chegavam. Ela havia chegado a São Paulo aos 18 anos com uma mala de couro surrada e uma fita demo gravada num estúdio improvisado que um amigo do pai havia emprestado. Os primeiros 3 anos haviam sido do tipo que não aparecem nas biografias oficiais. Bares escuros, microfones que chiavam, público e às vezes não. Contratos que pareciam oportunidades e se revelavam armadilhas. O tipo de formação que nenhuma escola de música consegue oferecer, porque só a vida, com sua crueldade específica, consegue ensinar. O primeiro álbum havia saído em Água Parada. Um disco simples, produzido com um orçamento que mal cobria os custos do estúdio, mas que tinha a qualidade rara de soar completamente honesto. As rádios do interior começaram a tocar uma das faixas por acidente. Um DJ de Ribeirão Preto havia colocado no ar, achando que era outra coisa e não havia tirado, porque o telefone havia começado a tocar antes que ele pudesse.
A música ficou na programação. Depois foi para outras rádios, depois para São Paulo, depois para o Brasil. Entre 1985 e 1997, Marlene Ribeiro havia lançado 7 álbuns, vendido 4 milhões de cópias, ganho 3 prêmios Sharp, cantado no Carnegie Hall em Nova York, no Olympia em Paris, no Royal Albert Hall em Londres. Havia sido capa das principais revistas do país. Havia sido trilha de vida para uma geração inteira. Havia também, durante todo esse tempo, carregado a convicção de que a fama era instrumento, não fim, que o que importava era a música, o que a música fazia nas pessoas, o que ela movia e curava e revelava. Nunca havia se confundido com o personagem público, nunca havia deixado de ser, em algum nível fundamental, a menina de Uberlândia cuja mãe cantava na igreja. Em março de 1997, Ana Clara tinha 4 anos quando o diagnóstico chegou: leucemia linfoblástica aguda. As palavras que mudaram tudo. O que veio a seguir durou 4 anos e custou tudo que Marlene havia construído nos 12 anteriores. Não de uma vez. Foi gradual, decisão por decisão, cada uma completamente óbvia no momento em que foi tomada. A casa foi a primeira a ir. O imóvel que havia comprado em 1992, com o cachê da turnê europeia, que era o maior orgulho material que havia acumulado, foi vendida em 6 semanas. Os contratos de publicidade foram rescindidos. Os direitos de imagem cedidos em negociações que pessoas com mais fôlego para negociar poderiam ter conduzido melhor, mas Marlene não tinha fôlego para nada além de ficar ao lado de Ana Clara. O carro, os instrumentos, o piano de cauda que havia carregado por 3 apartamentos porque não conseguia imaginar uma casa sem ele. Tudo. E Ana Clara havia sobrevivido. Isso era o que importava. Isso era o único contábil que havia, no final das contas, que valia a pena fazer. O silêncio dos 26 anos seguintes não havia sido derrota. Havia sido escolha. A escolha de uma mulher que havia aprendido, da maneira mais dura possível, o que era essencial e o que era ornamento. Dora Santos não havia dormido naquela noite. Havia chegado em casa depois do turno, aquecido uma sopa que não comeu, sentado na frente do computador e assistido ao vídeo de Felipe umas 8 vezes. Não porque precisasse, mas porque havia algo naquelas imagens que a mantinha. Algo que ainda estava tentando processar completamente. Havia trabalhado com Benedito Monteiro por quase 10 anos antes de ele morrer. Havia servido mesas para famílias que voltavam todo aniversário, para casais que se haviam conhecido ali, para velhinhos solitários que vinham às terças porque a terça era o dia de desconto e porque o garçom que os atendia sempre perguntava como estavam e de fato queria saber. Havia visto o Estrela do Vale ser o tipo de lugar que Benedito havia querido que fosse. Não só restaurante, mas espaço humano. E havia visto sob Gustavo a erosão progressiva de tudo aquilo. O vídeo que havia postado não havia sido calculado. Havia sido o mesmo impulso que a havia feito fechar os olhos com vergonha quando Gustavo apontou o microfone para Marlene. A recusa de aceitar que certas coisas acontecem sem testemunha. Às 7 da manhã do dia seguinte, seu vídeo tinha 800 mil visualizações. Às 9, uma mensagem chegou num número que ela não reconhecia. Meu nome é Beatriz Andrade. Sou diretora artística da Voz Viva Produções. Estamos tentando contatar a Marlene Ribeiro. Você tem como nos ajudar? Dora olhou para a mensagem por um longo momento. Pensou no que Gustavo havia feito. Pensou no que Marlene havia feito em resposta. Não para Gustavo, não para o salão, mas por uma necessidade que era mais funda do que qualquer situação imediata. Pensou em Benedito Monteiro, que havia morrido achando que o restaurante ficaria em boas mãos. Depois, digitou o número de Marlene. Gustavo Linhares Monteiro havia tentado 5 abordagens diferentes para conter o dano em ordem cronológica. A nota de homenagem, fracasso total, uma ligação pessoal para um amigo influente que tinha alguma presença digital pedindo para equilibrar a narrativa,
O amigo não retornou a ligação. Uma entrevista para um veículo menor, no qual havia conseguido dar sua versão. A entrevista foi amplamente compartilhada com comentários que sublinhavam as partes mais difíceis de sustentar. Uma tentativa de contactar diretamente Marlene através do gerente do restaurante. Ela não havia respondido. E, finalmente, a contratação de uma empresa de gestão de crise que lhe cobrou um valor considerável para lhe dizer, essencialmente, o que já era óbvio. A melhor coisa que ele poderia fazer era ficar quieto por um tempo e deixar o assunto esfriar naturalmente. O problema era que o assunto não estava esfriando, estava de fato se aquecendo. Na segunda semana após o incidente, o Conselho de Defesa dos Trabalhadores do setor de hospitalidade havia emitido uma nota sobre as práticas trabalhistas no Estrela do Vale, solicitando esclarecimentos sobre o tratamento dispensado a funcionários mais velhos. 3 ex-funcionários haviam dado depoimentos anônimos para um podcast de jornalismo investigativo, descrevendo ambientes de trabalho que não eram ilegais, mas que eram, por todos os relatos, consistentemente desumanizantes. Os 3 contratos corporativos que representavam 40% do faturamento mensal haviam sido cancelados formalmente ao longo da segunda semana. O restaurante havia operado nos 2 fins de semana seguintes, com um nível de movimento tão abaixo do normal que o custo de manter o espaço aberto superava a receita gerada. Gustavo havia feito as contas, ou mais precisamente, havia pedido ao contador que as fizesse e depois pedido que as refizesse, porque o primeiro resultado não parecia possível. Era possível. Na sexta semana, depois da noite em que Marlene cantou no Estrela do Vale, Gustavo Linhares Monteiro assinou os documentos de venda de 68% do restaurante para um grupo de investidores que haviam feito uma oferta que era insulto e meia em valor, mas que era dinheiro líquido e imediato para quitar as dívidas que haviam se acumulado com a queda brutal no movimento. O novo sócio majoritário era uma empresária chamada Vera Lúcia Campos, que havia feito fortuna em padarias e que tinha uma visão muito clara de como o Estrela do Vale poderia ser o que havia sido quando Benedito Monteiro o dirigia, e que havia pedido, como condição da compra, que Dora Santos fosse mantida como garçonete sênior com contrato de trabalho regularizado. Gustavo havia concordado. Não havia muita escolha. A live havia sido ideia de Ana Clara. Você precisa falar alguma coisa, disse ela, sentada à mesa da cozinha, com o laptop aberto e uma lista de solicitações de entrevista que havia chegado a mais de 100 e estava crescendo. As pessoas estão com a história pela metade. Sabem quem você é, sabem o que aconteceu naquela noite, mas não sabem o que você quer que saibam. Que eu quero que saibam, repetiu Marlene, como se estivesse pesando cada palavra. Sobre você. Sobre por que você saiu. Sobre o que vem depois. Ana Clara fechou o laptop. Sobre mim, se você quiser. Marlene olhou para a filha por um longo momento. Aqueles olhos da cor do café. Aquela saúde que ainda, às vezes, às 3 da manhã, parecia milagre demais para ser verdade. Sobre você, disse Marlene, com certeza. A live foi transmitida numa quinta-feira à noite pelo canal de streaming que havia conseguido contato por meio de Dora. Não havia cenário elaborado. Era o apartamento de 2 quartos, a mesa da cozinha, a xícara de café que agora estava quente. 340 mil pessoas assistiram ao vivo e a gravação teria mais de 2 milhões de visualizações nos dias seguintes. Marlene falou por 42 minutos. Não havia script. Havia simplesmente a história, contada com a mesma qualidade que sua voz tinha quando cantava, que era a qualidade de algo que vem de dentro para fora e não o contrário. Falou de Uberlândia, falou dos primeiros anos em São Paulo, falou do Maracanã. E nesse momento abriu o medalhão pela primeira vez em público, mostrando à câmera aquela foto dobrada de 90 mil pessoas e uma silhueta de vestido vermelho com os braços abertos. Falou do diagnóstico, falou das decisões, uma, sem dramatismo e sem pedido de reconhecimento.
simplesmente os fatos de uma mulher que havia feito o que precisava ser feito. Falou dos 26 anos em que a música havia continuado dentro dela sem saída, como água procurando onde passar. Falou da noite no restaurante. E então, olhando diretamente para a câmera, com aquela postura ereta e aquele olhar direto que eram a marca de quem havia sobrevivido ao suficiente para não mais fingir ser menos do que é, disse algo que seria repetido em milhares de posts nas semanas seguintes. Eu nunca deixei de ser quem eu era. Só precisava que o mundo parasse de olhar para as minhas roupas e começasse a ouvir o que eu tinha a dizer. Depois, olhou para o lado da câmera, para onde Ana Clara estava, fora do enquadramento, e sorriu de um jeito diferente, mais mole, mais íntimo. Agradeço a minha filha Ana Clara, que é a razão de tudo e que está aqui ao meu lado hoje com 24 anos e uma saúde que faz a gente acreditar que milagre é palavra que às vezes descreve coisas reais. Uma pausa. Agradeço a Dora Santos, que postou um vídeo de uma mulher cantando num restaurante porque achou que o mundo precisava ver. E tinha razão. Dora é o tipo de pessoa que o mundo precisa mais. Outra pausa, mais longa. E anuncio hoje que voltarei a gravar. Depois de 26 anos. A voz não tremeu, mas havia algo nela naquele momento. Uma textura diferente. O peso comprimido de mais de 2 décadas de silêncio sendo liberado numa única frase. Com uma condição, parte de toda a renda dos meus trabalhos irá para o Fundo de Tratamento de Crianças com Câncer do Hospital Araújo Jorge, aqui em Goiânia, porque foi lá que salvaram a minha razão de viver e porque há outras mães que precisam ter o mesmo que eu tive. O chat da live havia parado de rolar rápido o suficiente para ser lido. As mensagens chegavam em velocidade que tornava o texto uma corrente contínua de caracteres. Mas entre elas, repetida em variações, havia uma que aparecia mais do que qualquer outra. Quando a mensagem de Marlene chegou, Dora Santos estava dobrando guardanapos no depósito do Estrela do Vale. O trabalho novo de sob a gestão de Vera Lúcia, que havia passado a primeira semana reorganizando silenciosamente tudo que havia sido desorganizado pelos anos de Gustavo. A mensagem era curta. Você tem agenda para o café amanhã? Dora olhou para o guardanapo na mão por um momento. Depois mandou. Tenho. O café havia durado 3 horas. Foram 2 mulheres de uma certa geração sentadas numa padaria comum, com cappuccino e pão de queijo, conversando com a facilidade de quem descobriu que havia se encontrado já havia algum tempo, sem ter tido as palavras certas para nomear. Marlene contou o que não havia contado na live. As partes menores, as partes do dia a dia que eram, às vezes, as mais pesadas. Dora contou sobre os 12 anos no Estrela do Vale, sobre Benedito Monteiro e o que havia mudado, sobre a noite em que havia postado o vídeo sem pensar muito, e passado as horas seguintes com o coração aos saltos, esperando que houvesse feito a coisa certa. Você fez, disse Marlene. Eu fiz, concordou Dora. Mas demorei um pouco para ter certeza. No final do café, Marlene disse que precisava de alguém, não uma assessora de imprensa. Havia pessoas para isso, não uma gerente. Havia pessoas para isso também. Alguém que soubesse que as coisas que importam nem sempre aparecem no contrato. Alguém que fosse, como havia dito na live, o tipo de pessoa que o mundo precisava mais. Você aceita? Perguntou Marlene. Dora Santos olhou pela janela da padaria para a rua movimentada de Goiânia, para as pessoas passando apressadas com seus propósitos que ela desconhecia, para o sol que estava mais forte naquela hora do que o confortável. Pensou em 12 anos de guardanapos dobrados e reservas agendadas e observar de longe o tipo de dignidade que Marlene havia carregado sem alarde durante 3 semanas de humilhações cotidianas. Aceito, disse ela. O estúdio que a Voz Viva Produções havia reservado para Marlene ficava num prédio moderno no setor oeste de Goiânia. Todo vidro e concreto, cabines de gravação com isolamento acústico de última geração.
equipamentos que custavam mais do que ela havia ganhado nos últimos 5 anos combinados. A produtora havia enviado um carro para buscá-la na manhã da primeira sessão. Marlene havia chegado 20 minutos antes do horário. Beatriz Andrade, a diretora artística, havia esperado com a consciência de quem sabe que certos momentos precisam de espaço para acontecer no próprio ritmo. Era uma mulher de uns 40 anos, competente e discreta, que havia ouvido os 7 álbuns de Marlene durante a semana anterior para se preparar e havia sentido, ao final, que havia ouvido a obra de alguém que havia produzido arte de verdade, não produto, não entretenimento estratégico, mas arte no sentido mais antigo e mais sério da palavra. Quando Marlene entrou na cabine de gravação e ficou de frente para o microfone, um microfone de estúdio profissional, completamente diferente do microfone de restaurante que havia iniciado tudo aquilo, ficou parada por O engenheiro de som, do outro lado do vidro, perguntou pelo intercomunicador se ela estava pronta. Marlene colocou a mão sobre o peito. O medalhão, sempre o medalhão, por um segundo. Pronta, disse ela. Que saiu daquele estúdio nas horas seguintes faria a Beatriz Andrade, que havia trabalhado com nomes consideráveis da música brasileira, parar de digitar no computador e simplesmente ouvir, com os fones nos ouvidos, com uma expressão que um dos técnicos mais jovens descreveria depois para os amigos como a cara de alguém que está ouvindo alguma coisa que não sabia que era possível ouvir. 26 anos de silêncio. E a voz intacta. Não era que o tempo não houvesse passado. Era que o tempo havia feito era adicionar, havia posto dentro daquela voz tudo que os 26 anos continham. A dor, o amor, a perda, a resistência, a graça estranha de descobrir que se pode sobreviver a quase tudo se houver razão suficiente para isso. Era um sábado à tarde em novembro, quando o medalhão apareceu na capa da Época Música. A fotografia havia sido tirada numa sessão simples, por uma fotógrafa jovem que havia pedido a Marlene que fizesse algo que expressasse quem você é agora. E Marlene havia aberto o medalhão e ficado segurando a foto de dentro. Aquela foto dobrada de 90 mil pessoas e uma silhueta de vestido vermelho, sem posar, sem performar, apenas segurando aquela memória nas mãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. A manchete era A Voz que Nunca Sumiu. O álbum Água Parada. Continuação, havia sido lançado há 4 meses e havia feito algo que os executivos da indústria musical não haviam visto em muito tempo. Havia estreado em primeiro lugar nas paradas de streaming, ultrapassado marcos de reprodução que pertenciam a artistas 30 anos mais jovens. E isto havia feito as pessoas pararem e pensar. Havia sido comprado fisicamente em disco por uma geração inteira que não havia crescido comprando discos, mas que havia decidido por este que era necessário ter algo tangível. A turnê estava marcada para o ano seguinte. 19 cidades. O Maracanã não estava na lista. Marlene havia dito, em entrevista, que o Maracanã precisava esperar, que havia outras coisas a fazer primeiro, que havia palcos menores com importância maior e que ela queria chegar ao Maracanã de novo quando fosse a hora certa, não a hora conveniente. No Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, o Fundo de Tratamento para Crianças com Câncer havia recebido, ao longo dos 4 meses desde o lançamento do álbum, recursos suficientes para ampliar a ala pediátrica em 30%. A diretora do hospital havia dado uma entrevista dizendo que o impacto havia sido além de qualquer projeção, que havia crianças sendo tratadas hoje que sem aqueles recursos talvez não houvessem chegado ao tratamento completo. E que havia uma Marlene Ribeiro que havia passado a tarde numa visita às crianças internadas e que havia cantado para elas informalmente, sem câmera, sem microfone, sentada numa cadeira no corredor, enquanto as mães assistiam da porta com aquela mistura específica de exaustão e gratidão que só existe nos corredores de hospitais pediátricos. Ana Clara havia terminado a faculdade de pedagogia
estava lecionando numa escola pública do bairro onde cresceu, o mesmo bairro onde Marlene havia morado durante os anos mais difíceis. O mesmo bairro que havia sido o único espaço possível quando tudo mais havia sido vendido. Levava para a classe, às vezes, o disco da mãe. Não para criar reverência, mas porque havia músicas ali que falavam de coisas que ela queria que as crianças de 7 anos aprendessem e que eram mais difíceis de ensinar com palavras do que com sons. Dora Santos havia aprendido a lidar com agenda, com planilhas de compromissos, com solicitações de entrevista e contratos de publicidade, coisas que nunca havia imaginado fazer e que descobriu com alguma surpresa que não eram tão distantes do que havia feito durante 12 anos no Estrela do Vale, que era basicamente manter as coisas funcionando para que outras pudessem acontecer. Havia pedido aumento depois de 6 meses, com a postura de quem sabe o que vale e o calma de quem sabe como perguntar. E havia recebido sem negociação. O Estrela do Vale, sob a gestão de Vera Lúcia Campos, havia recuperado 60% do movimento em 4 meses e estava numa trajetória de crescimento que os analistas de negócios descreviam como surpreendentemente rápida, dado o contexto. As avaliações no Google haviam melhorado. A equipe havia mudado, não toda, mas o suficiente. As flores continuavam sendo trocadas toda manhã. Gustavo Linhares Monteiro havia vendido sua parte no restaurante e, segundo informações de segunda mão que circulavam entre as pessoas que o conheciam, havia se mudado para o interior de São Paulo, onde um tio havia um negócio de autopeças que precisava de alguém para gerenciar. Não havia dado entrevistas, não havia aparecido nas redes. Havia simplesmente saído do campo de visão com aquela quietude específica de quem não escolheu o silêncio, mas o descobriu como única opção disponível. Ninguém sabia e ninguém perguntar se havia alguma reflexão acontecendo naquele silêncio. Se havia, de alguma forma, o início da compreensão de que o que havia feito naquela sexta-feira havia sido apenas o último e mais visível de uma série de gestos que vinham da mesma fonte. A convicção de que pessoas valem o que aparentam, que visibilidade é mérito, que a ausência de espetáculo é a ausência de valor. Talvez houvesse reflexão, talvez não. Essas são, às vezes, as histórias que a vida não conta completamente, não por crueldade, mas porque sua conclusão não depende da narrativa alheia para existir. Em dezembro, Marlene Ribeiro fez um show no Teatro Goiânia. 1.200 lugares, esgotado em 40 minutos quando as vendas abriram online. Havia pessoas que haviam viajado de outras cidades, de Brasília, de São Paulo, do Rio, que haviam feito reservas de hotel com semanas de antecedência, que haviam comprado as passagens antes mesmo de saber o setlist. Havia jovens de 20 anos que conheciam Marlene pelos vídeos virais e que chegaram ao teatro sem saber exatamente o que esperar. Havia pessoas de 60 anos que haviam ouvido Chuva e Gratidão no carro com os filhos nos anos 90 e que chegaram com uma mistura de nostalgia e algo mais. A sensação específica de que estavam a ponto de receber de volta alguma coisa que não haviam percebido que haviam perdido. Cristina Fontana estava na plateia, no 12º assento da 8ª fileira. Havia trazido a mãe, a mulher cujos discos de vinil haviam preenchido a razão onde Cristina cresceu, que havia dançado com Cristina nos braços na cozinha enquanto Chuva e Gratidão tocava, que havia chorado quando o desaparecimento de Marlene havia sido noticiado nas revistas e que havia dito, com uma tristeza quieta que Cristina só compreenderia muito mais tarde, que era como perder uma amiga que você nunca conheceu pessoalmente. Isabela, a filha de 8 anos, não havia ido. Era tarde demais para uma criança numa noite de semana. Mas havia pedido à mãe que gravasse pelo celular pelo menos uma música. A mesma do disco da vovó, havia especificado. Aquela que eu ouvi no restaurante. Dora estava nos bastidores, com o tablet e o fone de ouvido do intercomunicador,
coordenando os detalhes finais com a equipe técnica com uma competência tranquila que havia se desenvolvido nos últimos meses, como se sempre houvesse estado ali esperando que alguém a chamasse pelo nome certo. Ana Clara estava na primeira fileira com uma amiga da faculdade que havia ouvido tanto sobre a mãe ao longo dos anos que havia chegado ao teatro já com os olhos vermelhos por antecipação. O que havia feito Ana Clara rir de um jeito que era também um pouco chorar. As luzes do teatro se apagaram. O silêncio que se formou era aquele tipo específico de silêncio que só existe quando 1.200 pessoas prendem a respiração ao mesmo tempo. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de expectativa, de algo que está para acontecer e que já tem peso antes de acontecer. E então Marlene Souza Ribeiro caminhou para o palco, sem introdução, sem apresentador. Simplesmente ela. O vestido vermelho, que era a homenagem deliberada e particular à silhueta de 1989. Os cabelos levemente prateados que ela havia decidido não tintar, porque havia chegado à conclusão, em algum momento dos últimos meses, de que o tempo não era algo a ser escondido, mas testemunhado. O medalhão dourado visível sobre o peito do vestido, aberto pela primeira vez em público, a foto de dentro voltada para o palco onde estava, como se os 90.000 do Maracanã pudessem, de algum ângulo, improvável, estar vendo também. Ela ficou de frente para o público por um momento. 1.200 pessoas, a mesma postura ereta, o mesmo olhar direto, a mesma dignidade inabalável que havia desconcertado Gustavo num restaurante de Goiânia 14 meses atrás e que agora, sob as luzes de um teatro, tinha uma qualidade diferente. Não mais o escudo de uma mulher em território hostil, mas a presença natural de alguém que chegou ao lugar onde sempre deveria ter estado. Sorriu e cantou. A mãe de Cristina Fontana fechou os olhos na 8ª fileira e deixou as lágrimas escorrerem sem se preocupar com o rímel. Ao lado dela, Cristina segurou sua mão. A mesma mão que a havia segurado quando ela era pequena, e a música era o idioma em que certas verdades eram ditas. A mesma mão que havia apontado para o toca-discos e dito, uma tarde de sábado de muitos anos atrás: ouve isso. Essa mulher sabe alguma coisa que a gente precisa aprender. A música preencheu o teatro. 1.200 respirações, sincronizadas sem aviso, num único e silencioso reconhecimento. Família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. E que canta contigo mesmo quando a voz some, mesmo quando o palco desaparece, mesmo quando o mundo decide que você não existe mais, até que você prove o contrário, até que você abra a boca e lembre a todos que sempre existiu.